Vamos ler a Bíblia juntos? Hoje a nossa leitura é no capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Acompanhe comigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiquei alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Esse texto começa falando sobre sujeição e pedindo para que as mulheres sejam submissas ao próprio marido. Mas antes de pensarmos um pouco nessa sujeição, nessa submissão, quero lembrar com você que no capítulo 2 já foi falado disso, e Pedro já falou que devemos nos sujeitar. Volte comigo lá para o versículo 11, aqui do capítulo 2. Está aqui com todos os rabiscos que nós fizemos quando estudamos o capítulo 2. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Como que nós nos abstemos das paixões carnais? Versículo 12. Mantendo exemplar
o vosso procedimento no meio dos gentios. E já estudamos isso e vimos que o caminho para nos abstermos das vontades da nossa carne é manter uma vida santa, tendo a ver com o que ele já falou no capítulo 1. Então ele diz que nós temos que nos abster das paixões carnais aqui. Como? Mantendo um procedimento exemplar. Porque assim, quando falarem mal de nós, estarão mentindo. Ninguém vai ter razão para falar mal de nós, que é o que ele diz aqui no final do versículo 12. Então, para nós vivermos uma vida exemplar, o caminho é a sujeição. E a partir do versículo 13 do capítulo 2, ele está dizendo isso: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Seja sujeito a todos que estão aqui na terra acima de você, no caso o rei e as autoridades. E nesse caminho ele vai chegar a dizer que nós somos livres, no versículo 16. Mas nós temos que usar essa nossa liberdade para honrar a Deus, usar essa liberdade para dar glória a Deus e não para nos vangloriarmos, não para fazer o nosso ego subir e dizer que somos mais importantes que um ou outro. Lembre-se que Pedro está nos levando para um caminho que é o caminho de seguir a Jesus. E Jesus é aquele que tem todo o poder, mas que se sujeita e serve, e morre na cruz para nos servir. Dá exemplos aqui de serviço, se importa com pobres, com doentes, com maltrapilhos, com leprosos, toca pessoas que estão largadas, abandonadas, se curva e lava os pés dos seus discípulos. Então nós temos que seguir o caminho da sujeição, do serviço, e é no caminho do serviço que nós temos que praticar o bem para fazer emudecer a ignorância daqueles que nos criticam, usando a nossa liberdade como servos de Deus. E aí nós vamos tratar todos com honra, nós vamos amar os irmãos, nós vamos respeitar todas as autoridades. E assim a primeira instrução dele no capítulo 2 ainda é para que os servos se sujeitem ao Senhor, aos bons e maus, mas que se sujeitem ao Senhor, para dar exemplo às pessoas de fora de como os cristãos são pacificadores, não são pessoas que causam confusão. E nessa mesma linha ele chega aqui no capítulo 3, dizendo: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Para quê? Para que ele conheça a Deus. Mesmo que ele não seja convertido, e aqui parece que Pedro gasta um tempo bom falando para as mulheres que podem ser esposas de homens que não conheceram a Cristo ainda. Parece-me que nesse contexto havia mais mulheres do que homens convertidas. Então, ele diz que o marido pode ser ganho pelo exemplo da mulher. Se ele ainda não obedece a palavra, versículo 2, 1 ainda, se ele ainda não obedece a palavra, que ele seja ganho sem palavra. Ganhar sem palavra. Esse poder de anunciar a transformação da sua vida através das atitudes, Pedro diz que ele deve ser experimentado pelas irmãs, principalmente as irmãs que têm maridos que não conhecem a Deus. Nós temos que pregar a palavra, temos que pregar. Mas é curioso como nesse caso, num convívio muito intenso, onde todo mundo, as pessoas estão juntas toda hora, como o caso do marido e da mulher, convivendo na mesma casa, o conselho de Pedro aqui é: tenha uma vida exemplar, seja submissa, obedeça, seja companheira, seja parceira, seja amorosa e fique quieta, sem palavras, ganhe sem palavras. Então seja submissa ao próprio marido, para que ele seja ganho sem palavra, através do seu procedimento. Quando que ele vai ser ganho? Versículo 2. Quando ele observar o seu comportamento honesto, quando ele observar a sua vida de temor a Deus. Então tem uma vida bela. E falando em beleza, ele vai chegar no versículo 3 agora dizendo que a sua beleza não deve ser coisa externa. Olha o versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, não seja o frisado dos cabelos, não seja os adereços de ouro, não seja o aparato de vestuário. Primeira coisa que eu quero deixar claro com você aqui é: Pedro não está proibindo as mulheres, as irmãs em Cristo, de arrumar o cabelo, de usar
acessórios de ouro e de ter boas roupas, bonitas e belas e se cuidar. Não é isso. Mas o que ele está dizendo é que não é isso que deve destacar você. Você não deve ser reconhecida como uma pessoa bela porque sua roupa é bonita, porque seu cabelo é bonito, porque seu acessório é bonito. Mas sim porque o seu interior é bonito. Porque você segue a Cristo, porque você tem marcas de Cristo. E se você tiver boas roupas ou não tiver, você continuará sendo bela. Se você tiver bons acessórios de ouro ou não tiver, você continuará sendo bela. Ele pede para que você seja reconhecida não pelo exterior, mas sim pelo interior. Olha o versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E aqui esse versículo 4 causa uma confusão para nós, porque mulher, não seja o seu cabelo que chama atenção, seja o seu homem interior. Que homem interior que uma mulher vai ter, né? Para nós resolvermos isso, eu trouxe para você outros dois textos. Presta atenção comigo aqui. Olha aqui, eu estou com o versículo 4 aberto aqui. E aqui do meu lado esquerdo, aqui do lado esquerdo da tela, você está vendo o texto grego. E nesse texto grego aqui, olha, quando eu pintar aqui antropos, eu vou pintar ele de azul, vai pintar de azul do meu lado direito aqui o homem. Então, antropos é homem, homem interior. Seja o homem interior do coração. Essa é a palavra que Pedro usa, antropos, para homem interior, no versículo 4. O outro texto que eu tenho para você aqui é o texto de Mateus 15, onde Jesus está dizendo, Mateus 15, versículo 11, que o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas o que sai da boca do homem. Olha só. E aqui, no caso, homem também é antropos. Aqui, ó, antropon. Antropon, homem e homem. É o que contamina o homem, é o que sai da boca do homem. Então, o único que se contamina com o que sai da boca, que tem impurezas no seu coração, é o homem masculino, o macho? É só esse que se contamina? Não. Aqui em Mateus 15, você vê Jesus usando a palavra homem e se referindo ao gênero humano, porque tanto o homem quanto a mulher tem um coração impuro e é contaminado pelo que sai de dentro dele, não pelo que entra nele. Tem mais um texto que eu separei para você aqui, que ele está em Gênesis 1. Criou Deus, pois, o homem, antropon. Criou Deus o homem. Aqui na minha esquerda está o texto grego, a Septuaginta, que é a forma como se escreve o Antigo Testamento, como se escreveu o Antigo Testamento em grego. E aí, como nós estamos usando o grego no Novo Testamento, eu me recorri à Septuaginta aqui. Então Deus criou o homem, antropon, que é o mesmo que está em Mateus, que é o mesmo que Pedro usa. E o que é que tem dentro do antropos? O que é que tem dentro do homem? Então vamos lá. Ele criou o antropon, e dentro do antropon tem o arsen, que é o homem, e a tele. Arsen e tele, o que é? Dentro do homem tem macho e fêmea, homem e mulher, dentro do antropon. Então, quando Pedro diz que o que deve ser belo na esposa não é o frisado dos cabelos, mas sim o ser interior, o que está traduzido na nossa Bíblia por homem interior, não é que ela tem um lado masculino que deve ser belo dentro dela, mas o ser interior dela, o ser que Deus criou, porque quando Deus cria o ser humano, Deus sopra dentro dele espírito seu, Deus põe nele a sua imagem, sua semelhança. Esse ser que recebe a imagem de Deus, que recebe o fôlego de vida de Deus, depois dele é criada a mulher, mas quando Deus cria o ser humano, Deus cria a espécie humana, ele então cria macho e fêmea. O que deve ser bonito, notável na irmã,
não é o seu cabelo, a sua roupa, não é a sua aparência, não é o seu exterior, mas é a sua essência humana, o seu interior, que deve resplandecer a glória, a imagem, o Espírito, o fôlego de vida de Deus que existe dentro de nós. Que isso seja notável em você e não suas roupas e seus adereços. É isso que Pedro está falando aqui no capítulo 3. E aí ele continua dando exemplos para as irmãs, que além de entender que o espírito manso e tranquilo é de grande valor, ele diz que as irmãs do passado foram submissas aos seus maridos. Ele dá exemplo que Sara obedeceu a Abraão, que Sara chamava Abraão de Senhor, e as irmãs são filhas de Sara e praticando o bem e não devem temer perturbação. Com isso, nós temos que criar uma norma agora de que as mulheres têm que chamar o marido de Senhor? Não. O que naquela cultura se aplicava não necessariamente funciona na nossa cultura. O que está dizendo aqui é que as mulheres devem sim respeitar seus maridos, da mesma forma que as mulheres do passado respeitavam os seus maridos. Elas devem agir com respeito, com honestidade, com verdade, isso sim. E você verá também que aos maridos é necessário respeitar e cuidar também da esposa, que é o que nós vamos entrar agora aqui no versículo 7. Maridos, vós também, igualmente. Então, se há um igualmente aqui, quer dizer que o respeito que a esposa deve dar ao marido, o marido também deve dar à esposa. E igualmente o marido deve viver, então, versículo 7, a vida comum do lar. Vida comum é vida junto. O marido deve viver junto com a esposa, deve partilhar a vida igualmente. Como? Tendo também consideração para com a vossa mulher, reconhecendo ela como parte mais frágil. O marido deve tratá-la com dignidade. Sabe por quê? Porque nós estamos juntos. Da mesma forma que eu sou filho de Deus, a minha esposa é filha de Deus, da mesma forma que eu sou herdeiro de Deus, ela é herdeira de Deus. Nós devemos andar juntos. Continuação do versículo 7 ainda, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E sabe por que eu devo cuidar da minha esposa, zelar dela, respeitá-la, amá-la, para que Deus ouça as minhas orações? Olha só o versículo 7. Para que não se interrompam as vossas orações. Parece-me que Deus está dizendo que Ele não ouve os maridos que não amam as esposas, que não cuidam das esposas. As esposas que não respeitam os maridos. Quem não consegue amar o próximo do lado, como é que vai amar a Deus que não vê? Isso é uma lição que a Bíblia nos diz, que o João, o apóstolo, nos fala em suas cartas, mas fica claro aqui. Nós temos que tomar cuidado com a nossa santidade, com ter uma vida exemplar, e isso tem que começar em casa. Então a vida exemplar que é proclamada, nós somos exortados a viver uma vida exemplar no capítulo 2, vai se dando exemplo como o servo vive isso, como o marido vive isso, como a esposa vive isso. Uma vida exemplar deve ser mantida dentro de casa, com amor, com respeito, com cuidado. Porque se nós somos filhos de Deus, eu sou, minha esposa é, nós devemos expressar isso em casa para que Deus ouça as nossas orações. Devemos expressar isso em casa porque Deus está dentro de mim, Deus está dentro dela. Nós devemos ser imitadores de Deus, santos, como Deus é santo, é o que Pedro já disse no capítulo 1. Bom, continuando aqui, o versículo 8, ele fala: finalmente, vocês todos, maridos, mulheres, homens, servos, todos, sede todos de igual ânimo, todos compadecidos, todos fraternalmente amigos, todos misericordiosos, todos humildes. Versículo 9, não pague mal por mal, não pague injúria por injúria, faça o contrário, bendiga, porque você foi chamado para bendizer, a fim de receber bênção, dê bênção, porque você foi chamado para receber bênção. E o versículo 10 tem um conselho aqui que todos nós buscamos. Você quer viver feliz? Olha o versículo 10.
Quem quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal. Evite que seus lábios falem dolosamente. Todo exemplo aqui é para que eu e você vivamos uma vida santa. E ele já falou para a esposa: ganhe o seu marido sem falar. Agora ele fala para todos nós aqui: refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e tenha esforço por alcançar essa paz. Pense muito bem no que você vai fazer. Olha, se afaste do mal, pratique o que é bom e busque a paz, porque os olhos do Senhor estão olhando, no versículo 12, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pense bem em como você vai viver. Eu exorto vocês a viver de forma santa. É o que vem sendo dito desde o primeiro capítulo da carta de Pedro. Se você olhar um pouco para o contexto da carta de Pedro, vai perceber que ele está escrevendo para cristãos que estão sendo acusados de terem feito maldades que eles não fizeram. Então estão sendo perseguidos injustamente. Por isso ele fala tanto aqui: aguente as perseguições, aguente as lutas, são agora, por um breve tempo, elas são necessárias, vão melhorar, vão aprimorar a sua fé, vão resultar em louvor e em glória para Cristo, se você aguentar as lutas, as provações, as perseguições, olhando para Cristo, olhando para a salvação que você tem. Viva de maneira santa, representando a Cristo, e com essa sua vivência, faça calar os seus acusadores, porque eles vão falar de você, mas você não deve. E assim, então, ele está falando que os olhos do Senhor repousam sobre nós, mas que o rosto do Senhor está contra aqueles que estão fazendo maldades. Então, a partir do versículo 13, ele está falando: quem vai maltratar vocês se vocês fizerem o que é bom? Mas, se vocês sofrerem isso, fazer o que é bom e forem maltratados, vocês são bem-aventurados, porque vocês estão sofrendo por causa da justiça. Ele está resgatando aqui uma das bem-aventuranças de Jesus Cristo: sofrer por causa da justiça. Então, não tenham medo das ameaças, não fiquem alarmados, ao invés disso, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estejam sempre preparados para dizer por que vocês estão alegres no meio das lutas, porque vocês têm esperança. Qual é a razão da sua esperança? E lembra que no capítulo 1 ele já tem dito isso: vocês têm uma esperança, essa herança está guardada, reservada, vocês também são guardados, preservados. Então há uma viva esperança, há uma razão para isso. Você entendeu que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, você sabe qual é a sua esperança, você sabe que é filho de Deus, você sabe que a sua esperança não está agora na presente vida. Por mais que aqui tenhamos lutas, provações, problemas, tribulações, a nossa esperança está na certeza de que viveremos eternamente com Cristo e eternamente em paz, com todos os anúncios de Apocalipse, sem choro, sem dor, sem angústia, sem medo, sem noite, eternamente felizes e satisfeitos com Cristo. Somos filhos de Deus, essa é a nossa esperança. Qual é a razão dessa nossa esperança? A razão da nossa esperança está no que Deus fez por nós, que é o que vem sendo falado desde o início dessa carta de Pedro, a razão da nossa esperança. E como é que nós temos que fazer isso? Proclamar a razão da esperança. Proclamar com mansidão, com temor, com boa consciência. Quando eu e você proclamamos o que Deus fez por nós, proclamamos o Evangelho, isso deve ser proclamado com mansidão, com amor, com paciência, com temor. Porque naquilo que falam contra nós, aquilo que o pessoal fala que nós não somos bons, eles vão ser envergonhados, porque eles vão ver o nosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que a gente sofra praticando bem do que praticando mal. E ele vai dizer também que Cristo morreu pelos pecados, uma única vez. O justo pelos injustos, morreu para levar-nos a Deus, e ele foi morto na carne, mas vivificado no Espírito.
Ele foi também e pregou aos espíritos em prisão. E aqui, meus amigos, é uma batalha histórica, tentar definir quem são os espíritos em prisão para quem Cristo pregou. Eu posso te adiantar que, pela minha compreensão bíblica, Cristo não foi ao inferno, ao mundo dos mortos, libertar espíritos lá. As pessoas que morreram antes de Cristo, antes de Noé, como é citado aqui no texto, ou depois de Cristo, todas elas só podem se achegar a Deus por um caminho, porque só existe um caminho. O caminho, a verdade, a vida é Jesus. Jesus Cristo morre, então liberta pessoas que viveram antes dele e pessoas que viveram depois dele. Eu e você somos libertos por Jesus. Os homens que viveram antes de Noé, que é o que está sendo citado aqui, foram salvos pelo sangue de Jesus. Ninguém conseguiu ser salvo por suas obras, em toda a história da Bíblia. Ninguém conseguiu ser salvo por sua bondade, por seu próprio sangue. Só Jesus nos salva pelo seu sangue. Por suas pisaduras fomos sarados, pelo sangue deles fomos lavados e comprados, remidos. Fomos feitos filhos e filhas de Deus. Ele termina aqui, Pedro termina dizendo que Cristo é poderoso sobre tudo. Olha o versículo 22, que depois da ressurreição dele, ele foi ao céu, está à destra de Deus, e está sobre anjos, sobre potestades, sobre poderes. Eu quero que você entenda que eu e você devemos viver uma vida santa. Ele começa dizendo às esposas, aos maridos, e diz a todos nós, temos que viver uma vida santa, porque somos imitadores de Deus. Eu espero que essa reflexão aqui faça você, mulher casada, louvar a Deus pela sua conduta como esposa. Você, homem casado, louvar a Deus pela sua conduta como marido. Você, homem, mulher, solteiro, louvar a Deus pela sua conduta, pelo seu respeito aos seus pais, às pessoas que convivem com você, que você seja de um procedimento exemplar. Que você ame a Deus acima de todas as coisas e que esse amor seja refletido pela forma como você convive, de modo que você possa proclamar o Evangelho de Deus com suas palavras, sim, mas proclamar o Evangelho de Deus com a sua conduta, para que as suas palavras sejam ouvidas, senão ninguém vai valorizar o que você fala se a forma como você anda não condiz com o que você fala. Se eu e você conseguirmos ter uma vida exemplar, nós proclamaremos Cristo, esse Cristo poderoso, que salva pessoas de todas as épocas, de antes de Noé, de depois de Noé, de antes de Cristo, de depois de Cristo. Andemos como pessoas salvas por Ele, pessoas encontradas, alcançadas por Ele, pessoas cheias de temor a Deus. Que Deus te conduza nesse caminho, para a honra e glória dEle, em nome de Jesus. Amém.